Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, muito boa noite. São 6h04. O Viva Voz está no ar para tentar explicar a confusão de Brasília. A gente jura que vai se esforçar, não é isso, Carol Moran? Eu estava ouvindo aqui a primeira hora do ponto final. Vai ter votação da blusinha? Não vai ter? Tá efervescente o negócio. Você viu que eu demorei para entender, né? Milena Teixeira entrou, adiou. Mas peraí, mas adiou o quê? Adiou o mover? Adiou a blusinha? Adiou tudo? Pelo que entendi, adiou tudo para amanhã, o governo tentando ganhar tempo. Boa noite, Vera. Exatamente. Quando você coloca coisas que não tem nada a ver uma com a outra no mesmo projeto, confunde a repórter, confunde a âncora, confunde principalmente o espectador, mas a gente está aqui para tentar explicar. E ela já está de novo com a gente, não para. Terça-feira é aquele dia que Salão Verde e Salão Azul estão super movimentados. Boa noite, Milena Teixeira. Conta pra gente o que aconteceu. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite para os nossos ouvintes. Dia muito quente aqui em Brasília e uma reviravolta, né, em relação à votação da taxação de compras internacionais de até $50. Após o senador Rodrigo Cunha retirar a taxação das compras internacionais do Mover, o Senado Federal adiou para amanhã, Vera, para quarta-feira, a votação do projeto de lei que regulamenta o Mover e que inclui também a cobrança de 20% do imposto de importação sobre compras internacionais. Então, existia esse projeto, né, já aprovado pela Câmara, ele veio para cá para o Senado, veio o Mover junto com essa taxação, e hoje o senador Rodrigo Cunha, ele anunciou aqui em coletiva de imprensa, ele disse que essa matéria, a taxação é muito estranha, então ele retirou essa taxação do Mover, e nesse momento o que a gente tem? A gente tem aí o governo, né, tentando ganhar tempo, como diz Carol, o líder da casa, o senador Jacques Wagner, ele pediu ao senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente aqui do Congresso Nacional, para que essa votação fosse adiada. Por quê? Porque o governo está tentando, a base do governo Lula está tentando buscar um acordo para que a taxação seja votada amanhã por destaque. Os líderes, nesse momento, Vera, estão reunidos com o Rodrigo Cunha para chegar a um acordo aí em relação à questão da taxação. Então, a gente tem aí hoje, né, o adiamento, tem um relator, Rodrigo Cunha, que retirou a taxação, ele já retirou do texto, né, a taxação, já tirou do Mover, e a gente tem agora o governo tentando votar a questão da taxação por fora ou em um novo relatório, ainda não se sabe, porque eles estão em reunião nesse momento aqui na sala ao lado. A gente tem o governo tentando buscar um acordo aí para votar, nem que seja por destaque, essa questão da taxação. A gente lembra que o Mover foi aprovado na semana passada pela Câmara dos Deputados, após acordo aí com o governo, e mais cedo o Rodrigo Cunha, ele parece, aqui pelo que eu apurei, Vera, que ele pegou todo mundo de surpresa com essa decisão. Eu conversei com alguns líderes da oposição, com alguns líderes do governo, até mesmo os interlocutores do Planalto, se mostraram surpresos com essa movimentação. Alguns senadores me falaram que conversaram com o senador, com o relator durante toda a manhã, mas que em nenhum momento o senador falou sobre essa questão da retirada. Em conversa aqui com o jornalista do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele disse que ele respeita a decisão do relator, mas ele defendeu aí a taxação e ele afirmou também que muitos senadores defendem essa tributação. Nós vamos respeitar qualquer que seja o entendimento, mas certamente esse tema vai a debate, porque muitos senadores e senadoras desejam e acham justa a taxação dessas compras, diferentemente do que entendeu o relator, senador Rodrigo Cunha. Pois é, Vera, ele defendeu também, ele disse que existe uma deslealdade hoje com a indústria nacional e a indústria estrangeira. Então a gente tem agora, né, o adiamento dessa votação para amanhã, com o governo tentando aí emplacar, tentando votar a taxação por destaque. Inclusive houve também um movimento aqui por parte da base do governo de tentar até fazer com que o senador Rodrigo Cunha, com que ele voltasse, né, com o texto que foi estabelecido no acordo. Eles não conseguiram, então pediram aí o adiamento. O líder do governo, Jacques Wagner, pediu adiamento para Milena, perdemos a Milena, é isso? Enquanto ela não volta, ela vai reconectar para terminar, porque ainda tem algumas coisas para a gente esclarecer com ela. O senador Rodrigo Cunha, ele é de Alagoas, assim como o presidente da Câmara, Arthur Lira, que foi quem fez toda a carga para colocar
essa questão da taxação das compras internacionais dentro do projeto do Mover, que, como a gente já disse, trata de mobilidade verde e descarbonização. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi colocado como um jabuti por um aliado do Lira. E o Lira conseguiu fazer ali um convencimento da Câmara, que é uma casa mais sensível a essa coisa da população do que o Senado, normalmente, e votou. Aí chega no Senado, quando você imagina que vai ser só referendado e chancelado, e essa surpresa, um senador que é do mesmo estado do próprio Arthur Lira, que já foi seu aliado, chegou a ser apoiado por ele nas últimas eleições. A gente nunca sabe em Alagoas se as pessoas estão aliadas no momento ou estão brigadas. Então, isso eu não sei como é que está o status da amizade deles nesse momento, Carol. Mas, enfim, são do mesmo estado. O Arthur Lira não deve ter gostado nada disso. A Milena já está de volta. Milena, você está de volta com a gente? Aproveita e me conta. O que o Arthur Lira achou dessa reviravolta no Senado? Olha, não gostou não, viu? Ele não gostou nada disso e eu conversei com alguns líderes que estavam perto dele quando ele recebeu essa informação e ele ficou muito irritado. Aí o Lira acabou de chegar aqui no Congresso e ele falou com os jornalistas, né? Ele disse que é necessário aí cumprir, que a gente precisa honrar os acordos que são feitos. Ele disse que se o Senado modificar o texto, obrigatoriamente tem que voltar para a Câmara e que ele não sabe como é que os deputados vão encarar uma votação, porque foi feito um acordo ali, né, entre a Câmara, entre o governo. Ele disse que não é fácil votar uma matéria quando ela tem uma narrativa de taxar blusinhas. Ele disse que não está falando disso, de taxas, mas que ele está falando de emprego, de justiça de competição, de indústria nacional. Então, o Lira, ali, quando ele foi informado sobre essa questão, sobre essa alteração feita aí pelo senador Rodrigo Cunha, ele ficou bastante irritado. E aqui na Câmara, ao falar com jornalistas, ele defendeu a taxação e ele disse aí que é necessário honrar os acordos, que é preciso cumprir os acordos que são feitos. Vera. Obrigada, Milena, pelas suas informações. Pois é, Carol, agora vamos ver como vai ficar. O governo também ali procurando não botar a sua digital no projeto, mas fazendo esforços nos bastidores para viabilizar a votação, pelo que eu entendi, né? Estava até dando uma olhada aqui na imprensa alagoana, Vera. São aliados, a princípio, o Lira e o Cunha. Inclusive, o Cunha é cotado como vice na chapa do atual prefeito, JHC. Enfim, todo mundo ali no mesmo barco, né? E o Lira sendo pego de calças curtas aí com essa decisão no Senado. E a própria atuação do governo também está bastante errática nessa matéria, né, Vera? Está um pouco difícil de entender, porque lá no começo, lá atrás, na gênese dessa história, o governo queria taxar. Aí deu aquela polêmica toda, vai e volta, não sei o quê. Aí o Lula diz que se tiver taxação, ele vai vetar. Aí chegam nesse meio termo com o Lira, então beleza, taxação de 20% e a sinalização de que o governo ia concordar com isso. Aí chega no Senado, a coisa estaciona, sendo que o relator é um aliado do Lira, tá meio difícil de acompanhar, hein, Vera? Estaciona e você veja, o governo tentando viabilizar a votação como destaque, né, por meio do Jacques Wagner. Então tem uma mão ali do governo que gostaria de ver aprovada a taxação, desde que não fique a digital. Eu acho que essa questão da digital é o principal problema de todo mundo. Eu ouvi de assessores e senadores, assessores do Senado e outros senadores, que o Rodrigo Cunha ficou com medo é isso, de ser ele apontado como o pai da taxação das blusinhas, sendo que não seria, porque já veio da Câmara com esse jabuti. Por isso ele quer que seja votado como um destaque e que não fique ali caracterizado que foi ele que propôs na MP, no projeto do Mover, essa taxação das compras internacionais. Então, todo mundo muito... falta um pouco de coragem, né, hoje em dia. As pessoas muito reativas ao que as redes sociais vão achar, ao que as pessoas vão achar e pouco atentas ao seu papel. Qual que é o papel do legislador? É ver se tem algum desequilíbrio, se está havendo uma injustiça tributária que acarreta aí fechamento de postos de trabalho, fechamento de empresas, fechamento de marketplaces brasileiros. Mas não, eles ficam ali só interessados na narrativa. A narrativa vai ser que eu coloquei no projeto a taxação das blusinhas e dane-se todo o resto, equilíbrio econômico, tributário, etc. Nesse caso, o Arthur Lira está sendo bem mais corajoso do que esses outros. Fale-se o que falar dele, tem 1000 coisas para a gente falar.
ele muitas vezes é truculento, ele muitas vezes age voltado por interesses fisiológicos e corporativistas, mas ali ele botou a cara e falou, olha, tem um problema aqui, isso está causando fechamento de empregos, está causando fechamento de empresas e pôs a cara, liderou ali. O governo precisa também tomar posição nesses casos. Não dá para ficar ali uma no cravo e uma na ferradura, se escondendo da briga, esperando ela chegar para decidir o que vai fazer. Então, vamos ver de hoje para amanhã como fica essa articulação e a gente ainda vai tratar desse assunto e de todas as suas repercussões políticas e econômicas com a Renata Agostini no ponto de vista logo mais, Carol. Acho que quem está envolvido na eleição municipal está mais sensível, né? É o caso das saidinhas, quem vai disputar a eleição municipal não quis colocar digital. É o caso das blusinhas. Se ele está pretendendo ser vice na chapa que vai disputar a reeleição, vai dizer não. Aí o pessoal na urna vai dizer que fui eu que taxei a blusinha, não quero. Filho feio ninguém quer, né, Vera? O problema é que se ele desagradar o Arthur Lira, ele não vai ser candidato à vez. Então, ele tem um problema anterior a esse. Entre a cruz e a espada. Agora acho que já queimou o filme dele, né? Vamos esperar. Vamos ver. Vera, tem um outro assunto polêmico rolando hoje no Congresso, que é a questão da PEC das drogas, está sendo analisada na CCJ. Larissa Lopes está acompanhando lá em Brasília e já tem informações para a gente. O que você conta, Larissa? Boa noite para você. Oi, Carol. Boa noite, Vera, boa noite, ouvinte. Carol, um pedido de vista adiou a votação da PEC que criminaliza o porte e posse de qualquer quantidade de drogas na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Com isso, a expectativa é que a PEC volte à pauta na terça-feira, já que é necessário prazo de 2 sessões da Casa para retornar à apreciação do texto. O adiamento ocorreu em uma sessão tumultuada depois que o relator da proposta, Ricardo Salles, deu parecer favorável à aprovação. Quem vende é criminoso, mas quem compra também deve ser assim considerado. Sob pena de, não o fazendo, haver um claro desequilíbrio e consequente incentivo ao mercado de drogas ilícitas. É evidente que, não sendo crime, não haverá desincentivo ao usuário para deixar de adquirir a droga ilícita e, consequentemente, esse ciclo vicioso não se interromperá. Ao longo da sessão, o governo atuou para evitar o avanço da proposta. Deputados da base usaram tempo para discutir se as notas taquigráficas deveriam se referir a Caroline Detoni como presidente ou presidenta do colegiado. Também chegaram a sugerir que o deputado Paulo Belinski, do PL, trocasse de roupa, já que ele estaria com traje inadequado, só de camisa, mas sem terno, e até sugeriram, então, que a sessão fosse suspensa até que ele fizesse isso. Também houve confusão quando a deputada Sâmia Bonfim cobrou a deputada do PL, Coronel Fernanda, por, segundo ela, ter mencionado o irmão dela, irmão de Sâmia, que foi assassinado no Rio de Janeiro. A pessoa tem que ter uma moral de esgoto para usar o caso do meu irmão numa discussão como essa. Uma moral de lixo para, nesse tema, trazer o caso do meu irmão, deputada. E, sinceramente, um projeto como esse, sabe o que fortalece? O crime organizado, porque pessoas que não deveriam ir para a cadeia vão parar na cadeia e quem ganha com isso é o crime organizado. Bom, se for aprovada na CCJ, a PEC das drogas que já tramitou no Senado ainda precisa passar por comissão especial até chegar a plenário. No mesmo dia em que o debate sobre a PEC foi pauta na CCJ, o ministro do STF, Dias Toffoli, liberou a ação que descriminaliza o porte de maconha para uso pessoal. No caso, ele liberou essa ação lá no Supremo. O ministro havia pedido vista em março, suspendendo o julgamento, que estava em 3-5 pela discriminação. Carol, Vera. Obrigada, Larissa, pelas suas informações. É outro tema bastante controverso, foi ali levado à pauta e capitaneado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em resposta ao fato que o Supremo estava prestes a descriminalizar o uso e o porte de pequenas quantidades de maconha, especificamente. E aí eles trataram de incluir na Constituição aquela restrição que já havia na lei antidrogas, e agora isso vai acabar, de novo, sendo analisado pelo Supremo, Carol. O ministro Barroso segurou um pouco, tratou ali de tirar da frente para não criar mais problemas com o Congresso, mas se a PEC for aprovada, é provável, é bem provável, que haja ali arguição de inconstitucionalidade.
E aí isso vai ter de ser analisado em última instância pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Agora, é mais um caso aí da pauta de costumes em que o governo está tentando ganhar tempo, né? Porque a CCJ tem uma formação bastante hostil ao governo, a presidente é a deputada Carolina de Tone, que é uma bolsonarista do PL de Santa Catarina. Então, a base governista tentou manobrar e ganhar tempo, ficar debatendo o sexo dos anjos, vestimenta de parlamentares, se ela devia ser presidente ou presidenta, até conseguir adiar, né, a votação, mas o cenário não é bom para o governo, não só na CCJ, mas no Congresso, que é um Congresso muito conservador, né? Exato, passou no Senado e vai passar na Câmara também. Se chegar ao plenário, vai passar sem muita dificuldade. O relator é outro bolsonarista, o deputado Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, que deu um parecer pela constitucionalidade e aí fez lá na justificativa do seu parecer altas perorações de cunho moral, de cunho ideológico. Quem vende é criminoso, mas quem compra também deve ser assim considerado, etc, etc. Quando, na verdade, não é isso que está se discutindo, né? O que está se discutindo é a questão do usuário e não colocar na cadeia, não encarcerar o usuário de pequenas quantidades. Então, a discussão foi totalmente desvirtuada em relação ao que estava sendo feito no Supremo Tribunal Federal e que alinharia a legislação brasileira um pouco ao que o mundo pratica em grande medida em relação ao usuário. Mas a gente andou esses passos para trás e deverá ser aprovada na Câmara, e aí vamos ver como é que fica quando chegar no Supremo para discutir a constitucionalidade de você colocar no artigo 5º da Constituição uma vedação tão específica como essa que estava em lei infraconstitucional antes. Vamos falar de Rio Grande do Sul, Vera? Maria Regina já está na ponta da linha para falar com a gente, atualizar os números por lá. Oi, Maria Regina, boa noite. Boa noite, Carol. Vera aqui nos acompanha. Trazendo um pouquinho desse balanço, então, de números aqui do Rio Grande do Sul, os mais recentes divulgados pela Defesa Civil são de 172 óbitos confirmados, há ainda 44 pessoas desaparecidas, e são mais de 35 mil que estão em abrigos ainda aqui no Rio Grande do Sul, além de mais de 575 mil desalojados. O nível do Guaíba, aqui em Porto Alegre, a última medição está em 3 metros e 45 centímetros. Ele voltou a ficar abaixo da cota de inundação, a atual cota é de 3 metros e 60 centímetros. Então, houve esse recuo desde a noite de ontem, ainda já começando a baixar, mas hoje também já tivemos uma redução ao longo dessas últimas horas, e essa é a medição mais atualizada. Uma informação, até para a gente dar uma dimensão, informação que chegou agora há pouco aqui para a gente, por exemplo, dando um panorama aqui de Porto Alegre, um dos locais mais afetados aqui na capital, a zona norte de Porto Alegre, no bairro Sarandi. Tivemos há pouco a informação de que um mês após a enchente, a estação de bombeamento de água que atua nessa região do bairro Sarandi foi religada. Essa estrutura deve auxiliar no escoamento da água, que ainda atinge dezenas de ruas dessa região, ainda afetada pela cheia, que iniciou no começo do mês de maio. Essa é a primeira das 4 estações de bombeamento do bairro Sarandi que entra em funcionamento após a enchente. A gente tem já a atuação, por exemplo, das bombas da Sabesp, já para auxiliar no escoamento da água nessa região. 3 bombas de drenagem emprestadas pela Sabesp já foram instaladas, seguirão em operação, mas agora tivemos essa informação da Prefeitura aqui de Porto Alegre que foi irrigado esse equipamento. Então, isso dá uma dimensão, mais de um mês já dessa enchente. Ainda há algumas regiões, como essa do bairro Sarandi, que enfrentam alagamentos, e que agora a gente tem essa irrigação aí, e há essa expectativa de que a situação por lá melhore a partir dessa ação. Uma outra informação de hoje também, a Estação Rodoviária de Porto Alegre vai retomar operações na próxima sexta-feira, ainda de maneira parcial. A quantidade de viagens vai ser reduzida, mas ainda assim vai estar operando de maneira um pouco mais efetiva, com mais ônibus à disposição do que no terminal rodoviário provisório que foi instalado em função justamente dessa região da rodoviária estar alagada, né, e toda essa necessidade de trabalho também de limpeza que agora vem sendo feito, e o objetivo então é retomar de maneira parcial a operação na Estação Rodoviária de Porto Alegre na próxima sexta-feira. E ainda uma outra informação para a gente trazer um panorama das escolas estaduais aqui do Rio Grande do Sul, das mais de 2.300 escolas estaduais,
144 delas sofreram danos severos ou foram destruídas pelas enchentes que atingiram regiões diversas do estado. E esse número representa 6% do total. Então, dando um pouco desse panorama também desse trabalho que vai ser feito ainda em relação à educação, à rede estadual aqui no Rio Grande do Sul. Ainda de números, posso trazer mais um, que são quase 10 mil imóveis ainda sem luz no Rio Grande do Sul. Vera e Carol. Obrigada, Maria Regina, pelas suas informações. Desculpa, Tudo Carol. bem aí, Vera? Vamos para o intervalo? Que você tomou uma aguinha, se recupera? Vamos fazer nessa. isso. CBN Ponto de Vista, com Renata Agostini. Pois é, hoje temos visita ilustre aqui no estúdio em São Paulo. Renata Agostini, quem nos acompanha em vídeo já tem a imagem de nós duas juntas aqui no estúdio, da Carol lá do Rio. Boa noite, Renata, bem-vinda. Obrigada, Vera. Oi, Carol. Tô esperando o Oi, convite Renata. pra ir aí também, do seu Tô ladinho, invejando viu? demais. Tô invejando Você viu que eu demais. sou meio grudenta, gente. Quem tá nos escutando, eu vou tentar narrar aqui. Eu fiz de um jeito em que eu tô quase colada aqui na Vera. É que a gente tá passando frio aqui, tá fazendo um calor humano aqui, né? Já que Bom, mas os tão casaquinhos... bom, por enquanto ainda podemos comprar o casaquinho. A gente não sabe se vai ser taxado, se não vai ser. Como é que tá essa história da taxação das blusinhas, ô, Renata? Hoje, Renata estava aqui, ó, ouvindo a fonte, esperando o quadro para entrar, porque as reviravoltas estão acontecendo a todo momento, né? Estava. Olha, depois de passar um frio gélido aqui em São Paulo, eu já mudei minha opinião sobre a taxação e eu sou a favor de deixar tudo vir sem taxa, porque a gente vai precisar se agasalhar. Reviravolta com possível impacto, pelo menos aqui nesse jogo da política, muito grande, porque... O que aconteceu, gente? Vocês estão acompanhando aí. O relator no Senado decidiu mudar o acordo que tinha sido feito em relação à taxação, virou agora a taxação das blusinhas, Taxação das blusinhas. Pegou o apelido, a taxação lá da cota dos $50. No caso, até o argumento dele, né, Vera e Carol, faz sentido. Ali é um corpo estranho no texto, e é mesmo. Nunca ornou uma coisa com a outra, mas o fato é que o acordo foi feito já considerando essa taxação ali. O governo fez um acordo, todo mundo ali concordou que ia usar aquele meio termo da taxação lá de 20%. Ele tira, e aí qual é o efeito? E tinha fonte agora me alertando aqui que Lira já deu recado de uma possível retaliação, que seria qual? Não na taxação das blusinhas, mas no Mover, que é o programa automotivo. Ele disse há pouco, olha... Se houver essa reversão lá no Senado de algo que foi aprovado pela Câmara num acordo, é capaz da Câmara não entrar e pode cair, não votar novamente e pode cair tudo. E aí, gente, é um problemão. Não só para as montadoras que estão contando com essa história, mas vira um problema aí sim de grande monta para o governo Lula, porque apostou muitas fichas nesse programa automotivo. As montadoras fizeram ali uma série de anúncios de investimento. A gente está falando de um setor que para Lula é muito valioso, porque é da onde ele vem. Então, assim, a gente deixa de ter uma discussão que é meritória, mas convenhamos, é algo menor quando Bem a menor. gente fala de investimentos de bilhões nos próximos anos. Ô, Renata, mas aí também é aquela coisa, né? O governo meio se escondeu nessa discussão, porque o Lula ficou com medo da impopularidade que seria decorrente de taxar essas compras, e aí deixou a coisa correr solta. E agora, pelo que eu estou entendendo e conversando com as fontes também, no Senado o governo está querendo que as blusinhas, que passe a taxação das blusinhas. Então, esse pedido de vista aí, esse adiamento por um dia foi para tentar rearranjar as coisas para que o texto seja votado como saiu da Câmara. Um senador está me dizendo aqui, não, vamos tentar votar como saiu da Câmara. E é um senador governista. Eu falei, mas qual vai ser a posição do governo? Ele falou, creio que vai ser defender o projeto da Câmara. Sim, até Creio. porque foi no final... Creio é ótimo, né? Eu dei Creio. Veja bem. Creio. No momento presente, né? Quem nos acompanha vê que a vida do jornalista, meus amigos, é uma humilhação. Que nem o governo sabe para onde eles vão votar. Mas o ponto é que, no fim, o governo fez aquele acordo, não ficou nem tanto ao céu, nem tanta terra, né? Uma tributação que não era o que a Câmara estava propondo e não ia ficar sem nada, ia ficar os 20%.
E agora, além de honrar um acordo que foi feito, e como a gente estava falando agora, a Lira já deixou claro que vai ter ali, né? Não vai ter golpe, vai ter luta, porque se não for o que eles acordaram, ele tá ali, pelo menos ameaçando com uma retaliação, aí o governo contrata um problema muito maior. Agora, o que me parece importante nessa discussão da taxação é que o Lula e o Palácio do Planalto, em relação à tributação, estão operando muito nessa sensibilidade da opinião pública. Não que isso não seja meritório, mas você não pode fazer uma política claro. De readequar os tributos do país, considerando quem que vai chiar nas redes sociais é quem vai chiar mais. E por que eu estou falando isso? No caso da taxação das blusinhas, ou porque Lula e o Palácio do Planalto acharam que estava pegando muito mal. A questão existe mérito econômico? Se existe mérito econômico, o governo tem que bancar. Se não existe, por que estava sugerido? Então, está tendo ali uma bateção de cabeça muito intensa. E, gente, achei muito emblemático o dia de hoje, porque hoje foi o anúncio das medidas compensatórias. Ou seja, o governo falando, olha, vocês não querem acabar com a desoneração da Folha, as empresas, com razão, estão alegando que vai ter impacto nos empregos, beleza, mas eu vou ter que tirar de outro lugar, é o que o governo finalmente anunciou hoje. E aí que, basicamente, o governo está dizendo, olha, eu vou aliviar, pelo menos por um tempo, para esses 17 setores e outros setores produtivos vão sofrer. Já está tendo chadeira. Eu falei hoje com fontes do setor produtivo. Porque você está penalizando, especialmente exportadores, no momento em que a economia brasileira depende que esse setor vai bem. Você está penalizando o agro, porque você está limitando ali a possibilidade de compensação. Então, assim, não é, primeiro, um desenho fácil, mas não dá para ficar reagindo na chiadeira, porque todo mundo vai chiar. E essa política atual do governo, que é muito baseada numa política arrecadatória, porque precisa aumentar a arrecadação para que feche o que eles prometeram, né, do arcabouço fiscal, vai ser esse desgaste o tempo todo. Porque vai ter sempre alguém que pagar essa conta. Renata, pois sempre alguém vai ter que pagar essa conta, sempre vai ter algum tipo de chiadeira. O governo recuou da taxação da previdência privada no caso das heranças também, né? O que é uma boa notícia para quem recebe herança, não vai ter que pagar esse imposto, né? Quem recebe herança de previdência privada. Mas alguma coisa vai ter que entrar no lugar, né? É isso. Exatamente. Porque existe... qual é o debate que a gente tem, um pano de fundo, né? Eu acho importante para quem está nos acompanhando. Quando se fala de... o governo tem uma política voltada para arrecadação, todo governo quer aumentar a arrecadação, mas existem formas de você encarar isso. O grande debate que se convencionou nos últimos anos entre um pensamento mais à direita e um pensamento à esquerda, desenvolvimentista que seja, é que esse ajuste nas contas, ou seja, tirar as contas públicas do vermelho, isso deve acontecer num controle de despesas ou em formas de aumentar a arrecadação. Este governo apostou que ele vai chegar naquela soma zero toda vez que vocês escutarem. A tal da meta zero é isso. Chegar numa conta ali zero, tirar as contas do vermelho, aumentando a arrecadação. Isso pode ser feito porque a economia está crescendo, mas a aposta do governo enquanto essa economia não cresce no nível que eu gostaria, eu vou puxar de outros lugares. E onde eu vou puxar? Eu vou taxar mais aqui, eu vou aumentar aqui a alíquota nesse caso. E isso, é claro, que resulta numa reação de quem vai ser onerado, porque não tem ninguém nesse país que queira saber de aumento de imposto. Agora, esse vai e vem, né? Vai e vem na desoneração, vai e vem na questão das blusinhas, vai e vem nessa questão aí da taxação da Previdência dos herdeiros, mostra um governo fraco, um governo oscilante. E contrasta um pouco com a fala do Lula ontem e hoje também na divulgação do PIB, de que é uma prova de que o governo está acertando, né? O governo está demonstrando que sabe das suas limitações, né? Tanto no Congresso quanto na popularidade. Concordo, e mais do que isso, eu acho essa votação, esse enrosco que virou essa votação do mover com taxação de blusinhas, um atestado da fraqueza não só de foco, mas da articulação. Primeiro, de deixar essas duas questões se embolarem, então colocar eventualmente em risco algo que aí sim, estruturante. A gente poderia até aqui estar debatendo se esse programa do setor automotivo poderia ter sido feito em outros moldes, mas o fato concreto é que ele foi lançado depois de vários estudos, o setor embarcou, o setor prometeu investimentos considerando que ele seria aprovado, e agora o governo está deixando essa coisa ficar quase em segundo plano, porque a gente só fala da taxação
das blusinhas. Que, de novo, tem um debate de fundo sobre o efeito no setor produtivo muito importante. O governo está reduzindo as pessoas poderem comprar ou não os seus itens lá fora. E eu acho, assim, para arrematar, meninas, é muito interessante porque a gente, às vezes, né, tentando comunicar a dificuldade, a complexidade do nosso sistema tributário, as pessoas falam, é uma chatice falar de reforma tributária, é uma chatice falar dessa coisa dos impostos. Mas, quando a gente fala da taxação das blusinhas, a gente está falando, é algo umbilical sobre o custo Brasil. Porque, veja, se a gente conseguir dar racionalidade à cobrança dos impostos, esse tipo de isenção que se dá à compra no exterior, ela vai ser muito menos sentido. O setor produtivo daqui não ia reclamar tanto. O que eles estão dizendo é, eu estou carregando um peso enorme. Sim, total. Se vocês deixarem esse corredor ir passando, como é que eu sustento a criação de empregos? Então, aqui é quase uma defesa do debate tributário. Venham comigo! É isso. Vai ter muito debate tributário nesse ponto de vista, sim. Obrigada, Renata, pela sua participação presencial hoje. Estou quase convidando para ficar, tomar um café, mas a gente segue o barco aqui. E a Renata, na quinta, já de volta a Brasília, tá de volta aqui com a gente. Combinado? Combinadíssimo. Carol, tô esperando o meu convite, tá? Tá convidadíssima. Venha quando quiser. Um beijo. Beijo. É isso, Carol. Seguimos agora, porque o dia também teve muita movimentação no Judiciário, na Polícia Federal, enfim, em outras searas e também na economia, porque saiu, como eu disse agora, acabei de dizer, o dado do PIB do primeiro trimestre. Ele foi um pouquinho melhor do que o mercado esperava. Quem traz as informações agora para a gente, já com a reação do presidente Lula e do ministro Haddad, é a Ana Luísa Barreto, aí do Rio de Janeiro. Boa noite, Ana. Oi, Vera, boa noite para você, para Carol, aos ouvintes do Ponto Final. O Produto Interno Bruto cresceu 0,8% no primeiro trimestre de 2024, na comparação com os últimos 3 meses de 2023. O dado foi divulgado hoje pelo IBGE e, com isso, a economia brasileira volta a acelerar depois de 2 trimestres seguidos de estabilidade. Esse crescimento veio acima da expectativa do mercado, que projetava um crescimento de 0,7%. O PIB no primeiro trimestre foi de 2 trilhões e 700 bilhões de reais, um avanço de 2,5% em relação ao mesmo período de 2023. O crescimento foi puxado pelo setor de serviços, com alta de 1,4%, a agropecuária subiu mais de 11% e a indústria permaneceu estável. Pelo lado da demanda, o aumento no consumo das famílias e dos investimentos favoreceu o índice. Numa viagem à Itália, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o resultado foi forte e dentro das projeções da Secretaria de Política Econômica. Mas ele reforçou que a tragédia no Rio Grande do Sul é um ponto de incerteza para o próximo trimestre. É um PIB que veio forte, conforme a previsão da Secretaria de Política Econômica, do Ministério da Fazenda, exatamente igual à previsão que nós tínhamos, de 0,8%. Nós continuamos mantendo a projeção de crescimento para o ano na casa de 2,5%, com ainda uma pequena incerteza, que é o impacto do ocorrido no Rio Grande do Sul sobre o crescimento econômico e sobre as contas nacionais, levando em consideração que a economia gaúcha representa alguma coisa em torno de 7% da economia nacional. E pelas redes sociais, o presidente Lula afirmou que o resultado do PIB é prova de que o governo está no caminho certo e destacou a previsão do Fundo Monetário Internacional de que o Brasil será o 8º maior PIB mundial. A coordenadora de contas nacionais do IBGE, Rebeca Palis, explicou que a melhoria do mercado de trabalho e a continuidade dos programas de auxílio do governo impulsionaram o resultado do PIB. Pela ótica da demanda, a gente vê a continuidade do crescimento do consumo das famílias, principalmente apoiado pela continuidade também da melhoria do mercado de trabalho, né? Tanto o rendimento das famílias crescendo como o emprego também. A taxa de juros e a inflação mais baixas, que também ajudam, e a continuidade dos programas de apoio, né, e ajuda do governo para as famílias. E na parte dos investimentos, o que chamou a atenção foi a importação de bens de capital, o desenvolvimento de software, né, e a parte da construção civil, que também está crescendo.
O IBGE disse ainda que o PIB foi mais influenciado pela demanda interna do que pelo setor externo, já que houve, então, uma desaceleração das exportações em relação às importações. Vera e Carol. Obrigada, Ana, pelas suas informações. Você vê, né, Carol, que tem uma diferença de tom, né? O Lula começou já batendo bumbo, é nóis, Brasil grande, cresceu mais do que o esperado, vamos estar aí entre os maiores do mundo, etc. E o Haddad já foi bem mais cauteloso. A nota divulgada mais cedo pela Fazenda já ia nessa linha, dizendo que a tragédia do Rio Grande do Sul pode acabar acarretando aí impacto e diminuindo as previsões para os próximos trimestres para frente. Então, uma certa cautela evitou uma euforia excessiva com o número, que foi bom, foi melhor do que o que o mercado esperava. Já faz uma vacina também, né? Porque vai ser cobrado, vai dizer, gente, mas vocês estão me cobrando. Teve a tragédia no Rio Grande do Sul, o ministro também tá no seu papel, né? Totalmente. E os analistas falaram, só não foi melhor o PIB pela questão fiscal. O fiscal agora, com esse monte de gasto público em relação ao Rio Grande do Sul, também vai ser bastante impactado, apesar da formulação lá de que ele fica fora do cálculo oficial, ainda assim é dinheiro que está sendo despendido lá, né? A gente vai para o nosso segundo intervalo e volta já para o encerramento do Viva Voz. Estamos de volta com o Viva Voz e também já vamos direto para Brasília, porque teve notícia no Judiciário hoje com o senador Sérgio Moro, que acabou de escapar de um processo de cassação, tanto no TRE quanto no TSE, se tornando réu no Supremo Tribunal Federal. Quem conta pra gente é o Igor Cardim. Boa noite, Igor. Oi, Vera. Boa noite para você, para Carol e para os nossos ouvintes. Por unanimidade, a primeira turma do STF acolheu a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o senador Sérgio Moro por calúnia devido a uma fala contra o ministro Gilmar Mendes. Com isso, o senador se torna réu no processo. O vídeo, divulgado em 14 de abril do ano passado, mostra o ex-ministro da Justiça em uma festa junina, rindo e falando em comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não, isso é fiança, instituto para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Durante o voto, a ministra relatora Carmen Lúcia disse que há presença de autoria e materialidade no vídeo e, com isso, elementos suficientes para acolher a denúncia. Segundo a ministra, mesmo no tom de brincadeira, não autoriza a ofensa à honra de magistrado. A alegação do denunciado de que sua fala teria sido proferida em festa junina, em contexto de brincadeira, não autoriza a ofensa à honra de magistrado, muito menos. Vera, o entendimento foi seguido pelos demais integrantes da turma, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Alexandre de Moraes. O advogado de Moro, Luiz Felipe Cunha, chegou a contestar a competência da corte para analisar o caso, alegando que o vídeo teria sido gravado durante uma brincadeira de festa junina em junho de 2022, antes do ex-juiz ter assumido o mandato no Senado. Estamos analisando um fato, ministra Carmen, que, salvo o melhor juízo, ocorreu em meados de 2022, quando nem campanha havia ainda em curso. Nós estamos falando de uma festa junina no ano de 2022. Temos como clara a circunstância de que há incompetência desta corte, com todas as vênias, para processar a referida causa. A denúncia não descreve quando, onde, por quê e sob qual contexto foram ditas as palavras do senador Sérgio Moro. Na denúncia, a então vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, apontou a prática de corrupção passiva e pediu a perda do mandato de senador caso a condenação passe de 4 anos de prisão. Nas redes sociais, o senador Sérgio Moro diz que fez uma piada antes do exercício do mandato em uma festa junina na brincadeira conhecida como cadeia. O parlamentar alega que o pedido para que os responsáveis pela gravação do vídeo fossem identificados e ouvidos não foi atendido e diz que no decorrer do processo a defesa vai demonstrar a improcedência da denúncia. Vera. Obrigada, Igor, pelas suas informações. Esse é um daqueles casos em que muitos elementos se juntam, né? Tem o corporativismo, claro, aí dos ministros do Supremo, saindo em defesa de um de seus pares, por um assunto que é claramente um assunto menor. O Moro e o Gilmar Mendes têm uma antiga
rusga entre eles, altercação bastante séria, que já levou um e outro falarem coisas nada simpáticas a respeito de ambos. E o Moro até procurou o Gilmar Mendes para tentar fazer o meio de campo, não foi bem sucedido, o Gilmar não recebeu bem. E aí a Lindora fala em corrupção passiva, não consigo entender de onde, né, sairia essa corrupção passiva, mas calúnia, difamação cabe, mas cabe isso no Supremo Tribunal Federal tornar um senador da República réu por realmente uma brincadeira, por mais que o Moro fez isso, fez o que fez, seja julgado pelos seus atos na Lava Jato, que seja julgado pelos seus atos em campanha, mas isso me parece realmente mobilizar a mais alta corte do país para um assunto totalmente menor, né? Assunto menor. Bom, a denúncia é por calúnia, né? Devido a essa fala. Uma brincadeira infeliz, mas de fato acho que essa reação é um tanto quanto desproporcional, né, Vera? Exatamente, bem desproporcional. Será que dá tempo ainda da gente trazer uma última informação antes do repórter CBN? Dá tempo, o Ender Starnes autorizou. Então a gente vai falar do caso Marielle, porque a Ana... A Juliana Prado, desculpa, atualizando, tem informações exclusivas aí a respeito do depoimento do delegado. Diga lá, Juliana. Olá, Vera, Carol, boa noite a vocês, mais uma vez aos ouvintes. Ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Vera, o Rivaldo Barbosa, acusado de envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco, afirmou à PF que tinha boa relação com a parlamentar e que chegou a conversar com ela pessoalmente por WhatsApp. CBN que teve acesso à íntegra aí do depoimento prestado pelo Rivaldo à PF ontem em Brasília. O delegado foi ouvido por cerca de 4 horas. Ele afirma que conheceu Marielle por meio de Marcelo Freixo, então deputado, e que os dois mantiveram contato porque ela o ajudava em investigações relacionadas a pautas de direitos humanos, mas que a relação se restringia a isso. Rivaldo, como todos sabemos, é acusado de planejar o assassinato da vereadora e atrapalhar o andamento aí das investigações para garantir impunidade aos mandantes e executores do crime. PF, baseada na delação premiada do ex-PM Rony Lessa, que confessou ter atirado em Marielle, aponta que Rivaldo chegou a orientar os executores a não matarem a vereadora nas imediações da Câmara Municipal aqui do Rio, para não caracterizar um crime político. Em depoimento, o delegado negou ter qualquer relação com os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão, acusados de serem os mandantes do crime. Ele afirmou que nunca teve qualquer relação pessoal, profissional, política, religiosa ou de lazer com os dois e que não foi procurado pelos irmãos ou outras pessoas para interferir em investigações. O interesse dos Brazão se investigação da Polícia Civil, isso lá em 2012. Vera. Obrigada pelas suas informações, Juliana. É isso, Carol, esse caso muito intrincado, ele dizendo como se fosse uma coisa que, né, beneficiasse o fato de que a vereadora confiava nele, ou seja, um agravante, né, ele tramando e dando os caminhos ali para os culpados não serem localizados, não serem punidos, e tendo a relação pessoal que tinha com Marielle, torna o caso ainda mais sério e ainda mais grave, né? E aí não respondeu questões cruciais, como essa denúncia aí de propina. Exatamente. Ficamos por aqui. Amanhã o Viva Voz volta e a Carol continua tocando o barco aqui do Ponto Final. Até amanhã, Carol. Um beijo, Vera. Até amanhã.